Irmãos, hoje nós vamos iniciar um outro trecho, um outro parágrafo do livro de Atos. Nós vamos hoje iniciar um parágrafo pequeno, que está no capítulo 9 e abrange os versículos 20 a 22. O parágrafo seguinte, o que vem depois, eu coloquei separado, porque começa a falar sobre as perseguições que começaram já a se formar e a se organizar contra o apóstolo Paulo. Então, isso acontece aqui no capítulo 9, a partir do versículo 23. Mas como isso se protrai no texto, isso continua no texto e envolve não só a perseguição em Damasco, mas também envolve a perseguição em Jerusalém, eu decidi deixar num bloco separado, para falarmos só sobre essa fase inicial do cumprimento do que Deus disse: olha, importa que esse homem sofra muito pelo meu nome. O Senhor Jesus tinha dito isso para Ananias por ocasião da conversão de Saulo de Tarso. Ele disse: olha, eu quero mostrar para ele como é necessário sofrer pelo meu nome. E isso se cumpre logo no começo, a partir do versículo 23, quando ele começa a enfrentar oposição e ameaças de morte já em Damasco. Ele ficou muito tempo em Damasco. Nós não podemos imaginar que o apóstolo Paulo chegou em Damasco, se converteu, foi embora e nunca mais voltou. Ficou lá 2-3 dias e nunca mais voltou. Não. O apóstolo Paulo ficou em Damasco muitos dias. E ele se envolveu ali, conforme nós veremos nesse pequeno parágrafo, ele se envolveu com uma pregação intensa. Ele começou a ir nas sinagogas, começou a pregar intensamente ali, debatendo ali e provando que realmente Jesus Cristo era o Messias, Jesus de Nazaré era o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. E ele ficou lá muito tempo. E nós vemos então a partir do versículo 23 que começa a oposição. O cumprimento daquilo que Deus disse: é necessário que ele sofra pelo meu nome. Isso começa já logo no versículo 23, em Damasco, e depois segue, ele foge para Jerusalém, e isso segue, essa perseguição é despertada também em Jerusalém contra ele. Tem que ir embora, tem que ir para Tarso. Mas então eu deixei essa parte separada, a parte da perseguição que vai se iniciar, e vamos então olhar agora os versículos 20, 21 e 22, que são os versículos que tratam dos primeiros atos do apóstolo Paulo logo após a sua conversão. Então veja aí, é um texto pequeno, e versículos 20 a 22, e nós temos várias lições interessantes. A linguagem nos ensina várias coisas aqui, as palavras que são usadas nos ensinam várias coisas aqui, e nós vamos destacar tudo isso. Veja aí Atos 9, de 20 a 22, diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ok, aí é o nosso parágrafo de hoje aí. Irmãos, vamos fazer a nossa divisão normal do esboço. Eu vou colocar aqui nesse esboço também 3 enunciados aqui. São 3 enunciados que decorrem do texto, e os irmãos então vão acompanhar melhor a partir da emissão desses 3 enunciados aqui. Então quem está lá atrás vai escrever agora. Quem está lá? É o Nicolas. Quem mais está lá? É o Adir? O Adir e o Nicolas estão lá, então eles vão me ajudar agora. Então, nós vamos fazer os enunciados no seguinte sentido: são 3, como sempre eu faço. Eu procuro
sempre manter essa sequência de 3 para ficar mais fácil dos irmãos acompanhar e memorizar. Primeiro enunciado: o homem transformado, aqui no texto, claro, o apóstolo Paulo, o homem transformado proclama. Vocês veem aqui no versículo 20, e logo pregava. Pregar aqui, o verbo é um verbo conhecido até no grego, é o verbo kerisso, e esse verbo significa proclamar. Então ele anuncia, ele proclama uma mensagem. Vamos então colocar isso aí na nossa tela ali atrás. O homem transformado proclama, e isso está no versículo 20. Nós vamos ver no versículo 20 o que ele proclama, porque existem aqui detalhes interessantes que não aparecem em outras partes do livro de Atos, que nós vamos destacar aqui. Então esse é o primeiro enunciado: o homem transformado proclama. Número 2, o segundo enunciado. Já está lá o primeiro? Vai colocar tudo junto? Deixa tudo junto então. 2, o homem transformado impressiona. Você vê isso no versículo 21, o texto aí diz: todos os que o ouviam estavam atônitos, eles ficaram maravilhados, impressionados. Por isso aí esse enunciado, o homem transformado impressiona. O que impressiona no homem transformado? Nesse trecho aqui, o que impressiona no homem transformado é a sua própria transformação. A transformação em si é o que impressiona, até o ponto das pessoas ficarem perplexas, se sentindo diante de algo sem sentido. É isso que eu quero dizer com o verbo impressionar. As pessoas olham para esse homem e na cabeça delas não faz sentido aquela transformação. É muito forte, é muito radical, é uma transformação inexplicável. Então, por isso aqui esse enunciado: o homem transformado impressiona. Ele não só começa a recitar jargões e antes ia numa igreja, agora vai noutra, não é isso. Há uma mudança que as pessoas não conseguem explicar logicamente. Em terceiro lugar, o homem transformado se fortalece. Está aí no versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Agora, nós temos que entender qual é o sentido desse verbo aqui, porque esse verbo, ele tem significados mais diversos. Pode até significar fortalecimento físico. Então, para entendermos o sentido de fortalecimento aqui, nós temos que ver a explicação que está implícita, quase explícita, no próprio versículo. O que é fortalecer-se? Aqui nesse versículo. O que Lucas pensou quando escreveu a palavra fortalecer? Só tem um jeito de eu descobrir o que Lucas tinha na cabeça quando ele escreveu a palavra fortalecer. E o único jeito que eu tenho de descobrir isso é vendo as palavras ao redor. As palavras ao redor são expressões da mente de Lucas. Então, isso me dá indícios do que significa a palavra fortalecer nesse versículo aqui. Tá bom? Então, estão aí os 3 itens, os 3 enunciados. Eu estou cheio de fio aqui hoje. Eu acho que estou numa UTI. Olha, cheio de fio. Então, tem aí os 3 itens. O homem transformado proclama, o homem transformado impressiona, e o homem transformado se fortalece. Em alguma medida, isso acontece com todo mundo que é transformado. Todas as pessoas que são transformadas, claro, nem todo mundo vira um apóstolo Paulo. Nós sabemos disso, claro que não é assim. Mas em alguma medida substancial, em alguma medida que faz diferença, o homem transformado proclama. Ele não é alguém que permanece de boca fechada no que diz respeito ao anúncio da fé. Ele não é assim. O homem transformado, ele fala, ele proclama. Ele pode até ser alguém simples e tímido, mas ele, em alguns momentos,
ele, sendo tímido, ele supera isso e vê a oportunidade e ele apresenta ali a sua pregação, a sua proclamação. Ele faz isso, é parte da sua transformação. O homem transformado impressiona, o mundo estranha esse homem e fica perplexo quando vê a mudança nele, e o homem transformado se fortalece nesse sentido que vamos ver aqui no versículo 22. Muito bem, vamos então olhar para o primeiro item. Veja aí, abra aí, se você ainda não abriu, né? Abra aí a sua Bíblia e veja aí o versículo com mais atenção agora. Veja aí, o texto diz assim: e logo pregava o sujeito desse verbo é Saulo de Tarso. Ele ficou um tempo com os irmãos. Os irmãos viram isso no versículo 19. Ele ficou com os irmãos algum tempo ali. Certamente ele ficou ali se recuperando até do tempo de jejum que ele passou. Nós aprendemos que ele ficou 3 dias jejuando. Ele estava então bastante debilitado, né? Se você fica um dia inteiro sem comer, isso já abala um pouquinho. 2 dias já começa, né? Começa a ficar tonto, né? 3 dias, alguns aqui já estariam mortos, já, né? Já estaríamos indo já no enterro da pessoa, né? Porque eu não aguento ficar 3 dias, jamais. Então, certamente, o apóstolo Paulo ficou esse tempo com os irmãos, não para aprender sobre o evangelho, não para isso. Não é que os irmãos falaram: senta aqui, agora explicar o evangelho para você. Não, isso não aconteceu por testemunho dele próprio. Ele mesmo escreveu aos Gálatas dizendo: olha, eu não recebi o evangelho de homem nenhum, eu não aprendi o evangelho de homem nenhum, tudo me foi dado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor se manifestou a mim, e nós aprendemos que isso aconteceu em Damasco, quando o Senhor se manifestou a mim, eu sem demora não consultei carne e sangue. Ele diz isso em Gálatas: eu não consultei carne e sangue. O que é carne e sangue? São seres humanos. É isso, ele usa essa expressão carne e sangue para se referir a seres humanos. Ele fala: eu não consultei seres humanos quando me converti, eu não fiz isso. E aí ele explica o que ele fez, ele dá sequência dizendo que já começou a proclamar e tudo mais, foi para a Arábia. Aqui o texto não fala, ele foi para a Arábia, voltou, enfim. Mas é importante destacar isso. Ele ficou com os irmãos ali durante algum tempo, como diz o versículo 19, mas ele não ficou lá para que os irmãos dessem um curso para ele de doutrinas básicas. Olha, Saulo, você se converteu, você é um novo convertido, então senta aqui, é bom você ficar aqui com a gente, come um pouquinho, está mal, e vem aqui, tem aqui o pequeno manual de doutrinas básicas do pastor Marcos, você vai estudar um pouquinho esse livrinho, tem aqui o Conheça a Redenção, você senta aqui para a gente fazer uma revisão aqui, você tem que aprender, porque você vai ser um pregador, você não sabe nada. Não foi isso que aconteceu. Ele próprio diz: olha, eu não aprendi a mensagem que eu prego de ninguém. Ele foi acusado em Corinto, e também na região da Galácia, primeiro na Galácia, depois em Corinto, ele foi acusado de não ser um apóstolo, porque ele foi como que um nascido fora de tempo, e acusavam ele, talvez na Galácia, acusavam o apóstolo Paulo de ter aprendido tudo com os apóstolos de verdade em Jerusalém. Então, por causa disso, ele afirma: olha, isso não é verdade. O evangelho que eu prego, eu não aprendi com ninguém em Jerusalém. Eu não consultei carne e sangue para pregar o evangelho que eu prego. Eu fui para Jerusalém depois, mais tarde, e eu mostrei para os apóstolos ali o evangelho que eu prego. Eu mostrei para eles. E eles olharam aquilo e disseram: é o evangelho que nós pregamos também. Não tem nenhuma diferença, você tem o nosso apoio aí. Foi isso que eu fiz, mas eu não aprendi com eles. Então, isso é importante aqui nesse ponto. O apóstolo Paulo começa a proclamar, mas ele não começa a proclamar porque ele ficou um tempinho com os irmãos, aprendendo com eles. Ele ficou um tempinho com os irmãos, talvez para se restaurar emocionalmente, talvez para se restaurar fisicamente, para ali adquirir forças maiores em todos os aspectos, mas logo depois isso passou. Okay? Isso passou, e o texto aqui diz que logo ele começou a pregar, ele começou a proclamar
o evangelho ali em Damasco mesmo. Veja onde ele pregava. Veja onde ele pregava. Aparece aí? Onde ele pregava? O que é uma sinagoga? É uma congregação judaica, não é um templo. Os judeus só tinham um templo em Jerusalém, sobre o Monte Moriá. Nessa época o templo ainda existia, mas ele foi destruído pouco tempo depois, uns 30 anos depois ele foi destruído pelo general Tito, pelos romanos. Os romanos invadiram porque houve uma rebelião em Jerusalém, em toda a Judéia, e o templo foi totalmente destruído e nunca mais foi construído, até hoje, nunca mais. Então os judeus, eles não têm templo até hoje. Os judeus não têm templos até hoje, tinha um só um era permitido, e eles não têm mais nem esse um. Teve um templo pirata judaico, numa ilha do rio Nilo chamada Elefantina. Teve um templo judaico lá no período de Neemias. Esdras, Neemias, teve um templo lá. Mas esse templo também deixou de existir, porque os próprios pagãos destruíram e odiavam esse templo, porque do lado desse templo tinha a adoração de um Deus que tinha a forma de carneiro. E os carneiros eram exatamente os bichos que os judeus matavam no templo deles. Então é claro, né? Tá matando o nosso Deus aí toda hora. Então houve uma grande oposição entre os pagãos da ilha de Elefantina contra os judeus, e talvez por causa disso ali o templo foi destruído. Mas era um templo que não valia. Era um templo teologicamente inválido. Os judeus ali daquela região do rio Nilo ali, no Egito, construíram ali para não ter que ir até Jerusalém, mas biblicamente era proibido fazer isso. Mas houve um templo lá. Agora, o templo mesmo que Deus exigiu que fosse construído era em Jerusalém, no Monte Moriá. E até hoje não foi reconstruído. Agora, sinagoga é uma reunião, é uma assembleia de judeus que se reúnem para a leitura da lei. Isso é uma sinagoga. E isso surgiu nos tempos do exílio babilônico. Porque os judeus no exílio babilônico, isso a partir do ano 605, houve 3 invasões da Judéia por Nabucodonosor, 605, 597 e 586 a.C., 3 invasões. Depois disso, século VI, 586, os judeus em Babilônia começaram então a preservar a lei, a memória da lei, a leitura da lei, nessas pequenas reuniões em sinagogas. Depois houve a diáspora, quando no império seguinte, o império Medo-Persa, esse império permitiu que os judeus saíssem da Babilônia. E eles então se espalharam pelo mundo e se reuniam nessas congregações, as sinagogas espalhadas pelo mundo todo, que não eram templos, eram lugares ali, claro, eles deixavam a sinagoga bonitinha, arrumadinha, né? Algumas sinagogas tinham colunas, ornamentos, desde que não fossem ornamentos de seres vivos, né? Animais, essas coisas não podia ter. Mas eles se reuniam então ali, sentavam-se ali, tinha um lugarzinho lá onde colocavam ali os rolos de leitura, e então se reuniam lá e liam ali, davam alguma palavra e tudo mais. Isso era uma sinagoga. E o que o apóstolo Paulo faz então? Ele aproveita que é uma sinagoga, certamente grande sinagoga, em Damasco, e ele vai até lá. E ele começa a pregar para os judeus. Agora veja aí, no versículo 15, voltando um pouquinho, veja para quem era para ele pregar. Veja aí, está no versículo 15, Atos 9:15. Para quem ele deveria pregar? Está escrito aí. Era pregar para quem? Para os... Isso, era para pregar para os gentios, e ele foi o apóstolo dos gentios, como ele mesmo se apresenta. Ele era para pregar para os gentios, era para pregar para os reis e para quem mais? Para os judeus também. E ele fez isso a vida toda. Isso que ele está fazendo aqui agora, começando a pregar para os judeus, ele fez até o fim da vida.
Se você olhar o capítulo 28 de Atos, é muito interessante isso. Onde o apóstolo Paulo está no capítulo 28 de Atos? Onde ele está? Em que cidade ele está? Qual cidade? Qual? Gente do céu. Onde o apóstolo Paulo está pregando em Atos 28? Roma. Está em Roma. Ok? Está em Roma. Isso aí é beabá. Isso aí é EBF, isso aí. Não é possível. Então veja, ele está em Roma e ele fica preso em Roma durante 2 anos. Então isso aqui acontece mais ou menos no ano 60, mais ou menos. Ele vai ficar em Roma, aqui pregando, até mais ou menos o ano 62. Ele fica aqui pregando, e é aqui em Roma, nessa ocasião, que ele escreve as epístolas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele escreve nessa prisão em Roma aqui. Depois ele vai ser liberto. Essa prisão aqui que acaba Atos não é a prisão final. Ele é liberto, ele volta a viajar pela região da Turquia, é preso de novo em Troade, volta para Roma, aí já o imperador Nero é severo com ele, e ele então morre em Roma na segunda prisão, que é quando ele escreve a sua última carta, que é 2 Timóteo, aí no ano 65, mais ou menos, tá bom? Mas veja aqui, isso aqui então acontece na primeira prisão em Roma, no 60, mais ou menos. E aqui diz assim, Atos 28, versículo 23. Olha o que ele faz quando ele chega em Roma. Olha só. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Quem veio? Quem são as pessoas que vieram? Os judeus. Então, desde a manhã até a tarde, Paulo lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Essa prática ele nunca mais parou de fazer. Nós vemos isso no capítulo que estamos estudando agora. Vocês vão ver, ele vai fazer isso já no começo da sua pregação. Ele pega o texto bíblico, chama os judeus e começa a mostrar, olha aqui a lei, olha o que a lei fala, isso aqui é sobre Jesus de Nazaré. E os profetas, olha o que o profeta tal fala, como Filipe pregando para o eunuco, olha o que diz o capítulo 53, na época não tinha capítulo 53, não era dividido em capítulos, mas olha aqui o que diz esse capítulo, esse trecho, é Jesus de Nazaré. Então ele faz isso, faz essa relação entre os textos do Antigo Testamento e a pessoa de Jesus de Nazaré. Ele convence os judeus acerca da identidade do Messias usando a Bíblia. Aí continua. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo, povo judeu, e dize-lhe: de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo, povo judeu, se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento, é Paulo falando aqui, de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, o que ele faz então? Até o finalzinho do seu ministério, aqui, 3 anos antes, 3 ou 4 anos antes da sua morte, ele ainda faz isso, ele prega aos judeus, os judeus não ouvindo, então ele vai até os gentios e começa a pregar aos gentios. É uma prática que ele começou lá em Damasco já era assim. Agora note, veja aí, volta para Atos 9, veja o versículo 20 de novo. Ele pregava nas sinagogas a Jesus. E veja qual era a pregação. Qual era a pregação dele? Qual era o conteúdo da pregação? Ele prega que Jesus é o Filho de Deus. Esse era o conteúdo da pregação dele. Agora é interessante.
essa expressão, esse título, Filho de Deus, não aparece em outras partes de Atos dos Apóstolos. Só aparece aqui. Por quê? É assim, parece que o apóstolo Paulo tinha por costume associar fortemente o evangelho a esse título. Ele teve por hábito fazer isso. E Lucas, o autor de Atos, era amigo dele. E conhecia o apóstolo Paulo e conhecia as ênfases da sua teologia. Então, pode ser que Lucas colocou essa expressão aqui, que Paulo ensinava que Jesus é o Filho de Deus, por consideração à ênfase que Paulo dava a esse título nas suas pregações. Então Lucas sabe, olha, eu sei que Paulo, o evangelho, quando ele prega o evangelho, ele tem um hábito. Quando ele prega o evangelho, ele tem certas ênfases. E uma das ênfases que Paulo tem é no título Filho de Deus. Então essa expressão, eu, Lucas, não uso muito. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, é claro, mas eu não uso muito essa expressão nos meus escritos. Mas, ao falar sobre Paulo, eu vou destacar esse título, porque eu sei que esse é um título que ele gosta de usar no anúncio do Evangelho. E é um título importante demais, é um título messiânico. O apóstolo Paulo falava, Jesus é o Filho de Deus, porque esse é um título messiânico, tem uma carga messiânica muito intensa, e isso para os judeus era, no mínimo, desafiador. Quando Jesus se apresentava como Filho de Deus, os judeus viam isso como blasfêmia. Por quê? Porque dizer que alguém é Filho de Deus significa identidade substancial. Se eu sou filho de um homem, eu sou o quê? Eu sou homem. Se eu sou filho de um coelho, eu sou o quê? Não sou um cavalo, sou um coelho. Então, essa associação é uma associação lógica, óbvia. Então, dizer, olha, ele é o Filho de Deus, isso tem uma implicação cristológica muito intensa, messiânica muito intensa, e destaca a divindade de Jesus. Esse homem, aí a sua humanidade, Jesus de Nazaré, isso é uma ênfase na sua humanidade. Quando você vê no Novo Testamento a palavra Jesus, como aparece aqui, isso é uma ênfase na humanidade dele. Então o que ele está dizendo, olha, Jesus, ou seja, o homem, Jesus, é o Filho de Deus. Esse homem é divino. Esse homem é da mesma substância, da mesma essência do Pai. Esse homem é um Deus, é Deus encarnado. Então você fala, Jesus é homem, Cristo é Deus. Jesus, Cristo. Aqui você vê essa ênfase no próprio versículo. Ele pregava que Jesus, o homem de Nazaré, chamado de Jesus, esse homem era o Filho de Deus, ou seja, ele tinha a mesma substância do Pai, ele era divino, era o Messias prometido, Deus encarnado. Então, você fala assim, mas eu também sou filho de Deus. Você é filho de Deus adotado. Você não tem substância divina, você não tem isso. E nunca vai ter. Mas no céu não, você nunca vai ser Deus, nunca. Mas se eu ficar no céu muito tempo, não vai. Você pode ficar no céu, eternidade. Você nunca vai ser divino, nunca. Você não é divino. Mas tem uma fagulha de divindade. Tem nada, o que tem é pecado só aí dentro. Você é humano, você vai continuar sendo humano, e na eternidade você vai continuar sendo humano. Nunca você vai ser divino, nunca. O que pode haver de divino em você, que o apóstolo Pedro realça, e ele usa inclusive a palavrinha physis, que significa natureza. O que pode ter de divino em você é algo do caráter de Deus. Isso sim. Você pode ter engendrado em você, pela conversão,
algo do caráter de Deus, um pouco da santidade, do amor, da justiça. Esses elementos do caráter de Deus, você pode ter em alguma medida em você, isso sim, mas algo da essência de Deus, da substância de Deus em você, você sendo divino, isso nunca vai acontecer. Diferente de Jesus. Jesus é o Filho de Deus no sentido de substância mesmo, a essência divina, ele é o próprio Deus em carne. E o apóstolo Paulo destacava isso, ele é o Filho de Deus, e isso para os judeus, é claro, incomodava. Agora notem bem, ele faz isso e ele conecta isso fortemente com o Evangelho. Vamos dar uma olhadinha nisso, veja Romanos 1, para você ver como Paulo associa o nome Filho de Deus com o Evangelho. Veja aí, Romanos 1. Observe aí os versículos 1 a 4. Olha o que diz aí. Romanos 1, de 1 a 4, fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele já menciona aqui o Evangelho. Agora vamos ver o que ele conecta ao Evangelho. O qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. É o que ele mostrava para os judeus. Ele sentava com os judeus e falava isso: olha quem é Jesus de Nazaré, como ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Então ele era muito hábil nisso. 3. Com respeito a seu quê? Filho. Olha aqui, o apóstolo Paulo usa essa expressão. O Evangelho está relacionado à pessoa do Filho. Então essa era uma ênfase que o apóstolo Paulo usava. Jesus é o Filho de Deus. Ele fala, olha, quando o Senhor resolveu manifestar seu Filho em mim, ou a mim, ele usa essa expressão, ele gosta da expressão Filho de Deus. Então veja, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ou seja, ele é filho de Deus, mas é também filho de Davi. Isso compõe o evangelho do apóstolo Paulo. Esse homem é filho de Davi, mas ele não é somente filho de Davi, ele é o filho de Deus também. Ele é humano e ele é divino. Ele é humano e por isso pôde sangrar, porque ele é humano. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, sendo humano, ele pôde sangrar. E ele é divino. Sendo divino, ele pôde pagar pelos nossos pecados. Nenhuma criatura poderia fazer isso, mas ele pôde fazer isso, porque ele é Deus. Então é importante a figura do Filho de Deus, de Jesus, Filho de Deus. Jesus, homem, Filho de Deus, divino. Porque se ele não for homem, humano, físico, ele não pode nos salvar, porque não pode derramar sangue. E se ele não for Deus, ele não pode nos salvar, porque ele não pode resolver o problema do pecado, que só Deus pode resolver. Então isso é crucial para o evangelho. Os docetistas, já no primeiro século, diziam que Jesus não era humano. Então ele não tinha um corpo físico, nunca sangrou coisa nenhuma. Então isso destruía a soteriologia, acabava com a doutrina da salvação. Porque ele não é humano, ele é só divino, ai que lindo, mas ele não é humano. Destrói a soteriologia. Os judeus diziam o quê? Não, ele é humano, mas não é divino. Isso aí é o que as testemunhas de Jeová dizem. Olha, ele é uma criatura maravilhosa, mas não é divino. Isso aí destrói a soteriologia. E se ele não é divino, ele não pode, a morte dele não tem valor para resolver o problema do pecado. A morte, para resolver o problema do pecado, a morte tem que ter valor infinito. A vítima tem que ter valor infinito. E o único que tem valor, entre aspas, infinito, é Deus. Então não adianta um homem morrer pelos pecados. Isso não adianta nada. Não resolve. Se eu morrer pelos meus pecados, eu não paguei a dívida. Não paguei a dívida. Eu continuo com a dívida lá. A minha morte não tem valor infinito para resolver o problema da minha culpa, que é infinita. Então, para morrer pelos meus pecados, tem que ser alguém infinito. Não tem jeito.
Então, por isso, Paulo realçava, olha, ele é Jesus, humano, e ele é o Filho de Deus, divino. Como humano, ele sangrou. Como Deus, ele pôde pagar, oferecer uma oferta infinita, de valor infinito, pelos nossos pecados. Então, continue a leitura. Então, você vê aqui, no versículo 3, que ele é Deus e que ele é homem. Veja o versículo 4. E foi designado, ou apontado, ou reconhecido, como Filho de Deus com poder. Olha aí de novo a expressão. Filho de Deus. Ele foi reconhecido, ele foi apontado como Filho de Deus ao longo de toda a sua vida. Mas isso foi destacado com poder quando? Veja aí o versículo, não inventa. Veja aí no versículo, ele foi apontado, reconhecido como Filho de Deus de forma poderosa, como? Como? Qual foi o evento? A ressurreição. Pela ressurreição dos mortos. Ok? Então a ressurreição dos mortos mostrou de modo poderoso que ele era o Filho de Deus. Ok? Então note, o apóstolo Paulo conecta fortemente esse título ao Evangelho. O Filho de Deus, Jesus, é divino, ele pôde morrer pelos nossos pecados e acabar com a nossa culpa, como Deus que era. E essa realidade dele ser Filho de Deus foi demonstrada, foi comprovada de modo poderoso pelo fato dele ter ressuscitado dentre os mortos. Então esse é o Evangelho do apóstolo Paulo. Então a expressão Filho de Deus, ele associava com essas coisas todas, como nós vemos aqui nesse trechinho. Ok? Reações? Perguntas? Observações? Acréscimos? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu isso? Como é que chama a doutrina que fala que Jesus era Deus e homem? Como é que chama essa doutrina? União hipostática. É o nome. Nossa, que nome estranho, mas é o nome. Mas não está na Bíblia. Claro que não está na Bíblia. Isso aí, colocaram nome nisso aí. O que está na Bíblia é o ensino acerca disso. Mas aí colocaram esse título, essa doutrina que está na Bíblia, nós colocamos o nome de união hipostática. A união de duas naturezas numa só pessoa. Jesus não é duas pessoas, é uma pessoa só. Mas é uma pessoa só com duas naturezas, a humana e a divina. Essa teologia não me interessa. Tem que se interessar. Porque o fato dele ser humano e divino tem a ver com a nossa salvação. Eu só fui salvo porque Deus sangrou. Eu fui salvo porque Deus sangrou. Mas Deus não sangra. Por isso ele se fez homem. Deus homem sangra. Eu só fui salvo porque Deus morreu. O quê? Eu fui salvo porque Deus morreu. Mas Deus não morre, eu sei. Mas ele se fez homem para morrer. Então eu fui salvo porque Deus, homem, morreu. Se ele não fosse homem, ele não poderia experimentar a morte. Então por isso ele se fez homem para morrer. Esse é o propósito do Natal. Estamos comemorando agora o Natal, hein? O objetivo do Natal foi esse. Ele se fez homem para poder morrer. Esse foi o único objetivo da encarnação. Experimentar a mortalidade humana. A gente chama isso de comunicação de atributos. Nossa, pastor, o que é isso? Comunicação de atributos. É assim, quando ele se fez homem, ele passou a experimentar os atributos da humanidade. Por exemplo, Deus tem fome? Deus tem sede? Deus se cansa? Nada disso. Deus não tem fome. Deus não tem sede. Deus tem sono? Vou dormir. Sustentar o universo não é fácil. Eu vou descansar. Não. Deus não se cansa, Deus não dorme, Deus não tem fome, Deus não tem sede. Deus não morre. Nada disso. Como é que ele experimentou isso tudo? Deus se fez carne. Quando ele se fez carne, ele experimentou os atributos e até as necessidades próprias da humanidade. Deus teve sede, Deus teve fome, Deus se cansou, Deus dormiu. Tudo isso ele experimentou.
É uma comunicação de atributos. E o contrário também é verdade. Por exemplo, o homem pode perdoar pecados? O homem pode? Eu posso perdoar pecados? Não, eu não posso perdoar pecados. Mas ele perdoava. Ele perdoava pecados. O homem é onipresente? Não, mas ele era. Ele era onipresente. Ele mesmo em sua humanidade, ele era onipresente. Mas o corpo dele não ficava num lugar só? Ficava, mas ele tinha ciência das coisas todas. É difícil entender essas coisas, né? Até hoje, ele tem corpo físico. Ele tem um corpo físico até hoje. Ele subiu aos céus fisicamente. E vai voltar fisicamente. Mas ele é onipresente. Mesmo tendo um corpo físico. Então nós vemos isso, essa comunicação de atributos. Muito bem. Ok, então Paulo pregava isso, que Jesus é o Filho de Deus. Agora veja o segundo item aí no nosso esboço. Veja aí o segundo item. O homem transformado, o que diz aí? Olha lá. Impressiona. O homem transformado impressiona. E o que impressiona nele? A sua própria mudança, né? Veja aí. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos. Aqui a palavrinha que significa maravilhado, até confuso. Como eu disse, porque estavam diante de algo sem explicação. Não tem sentido isso. Não tem lógica o que estamos vendo aqui. E por que não tem lógica? Vejam o contraste. Olha o que eles vão dizer agora. Não é este o que exterminava? Olha o verbo que aparece aqui. Exterminar. Esse verbo não é exagerado. Nós, mais uma vez, nós não conseguimos imaginar o apóstolo Paulo fazendo isso. Mas exterminar significa destruir completamente. Esse é o sentido dessa palavra na língua original. Destruir completamente significa aniquilar. O que é aniquilar? Reduzir a nada. O que é nihil em latim? Nihil. Nihil é nada. Eu lembro quando eu era funcionário de um banco, no cadastro de um banco, eu fazia análise dos candidatos a empréstimos, né? As pessoas pediam empréstimo, eu fazia análise deles para ver se constava algum protesto contra eles. Na época não tinha nem computador, era tudo feito em microfichas. Eu trabalhei um danado. Eu trabalhei que nem um cavalo nesse banco, Banco Noroeste. Depois que eu saí, o banco fechou. Eu salvava aquele banco das desgraças dele lá. Quando eu saí, fechou o banco. Enfim, mas eu fazia essa análise nas fichas cadastrais. Então eu pegava lá um nome lá, então aparecia lá, Reginaldo Américo, Reginaldo aqui. Então eu pesquisava em todas as microfichas o nome do Reginaldo, para ver se tinha algum protesto contra ele, algum cheque devolvido, algum título que ele não tivesse pago e foi protestado. Eu olhava lá, então procurava Reginaldo Américo, procurava lá o CPF, o RG do Reginaldo. Então não tinha nada. O que eu escrevia na ficha? Escrevia assim, nihil. Oh, que luxo, hein? Okay. Bonito, né? Nihil. O que era nihil? Nada. Nada. Não existe nenhum protesto, nenhum cheque devolvido, nada. Não tem nada. Nihil. Então o que é anihilar? Aniquilar. O que é? Que é de nihil. Reduzir a nada. O que Saulo de Tarso fazia de acordo com esse texto? Ele reduzia as igrejas a nada. Ele devastava. Ele acabava com elas. Ele as destruía. Se ele chegasse aqui, tchau, Igreja Batista Redenção. Ela não existiria mais. Ele chegaria aqui com os soldados que lhe eram confiados ali da guarda, talvez do templo, autoridades ali dos sacerdotes. Ele chegaria aqui com o seu bando e ele destruiria tudo e ele nos levaria amarrados, manietados. Ele levaria todos nós para uma masmorra, para uma prisão. Nós ali passaríamos por terríveis agruras, fome, sede, doenças, ficaríamos ali. Ele nos açoitaria
ele iria nos espancar a todos nós seríamos espancados por ele, chicoteados por ele, com 40 chibatadas, menos 39 chibatadas. Alguns aqui não suportariam e morreriam na masmorra ou debaixo das chicotadas, e depois ele nos levaria para sermos julgados pelas autoridades. Nós seríamos acusados de blasfêmia, porque estaríamos dizendo que Jesus é Deus. Nós oraríamos a Jesus, nós invocaríamos, diz o texto que fala de invocar, eu vou falar já sobre isso. Nós seríamos pessoas, como somos, que invocam o nome de Jesus. Isso é uma grande blasfêmia, porque invocar é reconhecer a divindade, é a blasfêmia sem perdão, e crime de blasfêmia, a pena é a morte. Morte. Nós seríamos então mortos. Como? Como nós morreríamos? Pedradas. Nós morreremos por apedrejamento. Nós seremos levados para o lado de fora da cidade, ali entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Nós seremos levados para aquele vale, o Vale do Cedron, seremos levados para lá. E ali 2 testemunhas iriam, se as houvesse, né, talvez o próprio apóstolo Paulo ali, sendo uma delas, elas tirariam suas vestes para ter mais habilidade e elas dariam as primeiras pedradas. E depois todo o povo completaria o trabalho apedrejando os crentes ali, todos nós ali. Antes de apedrejar, geralmente eles jogavam de uma certa altura. Eles empurravam a pessoa de uma certa altura, de uns 4 ou 5 metros de altura, a pessoa caía lá embaixo e ficava ali agonizando, machucada por causa da queda, mas não morria ainda. Aí então, depois disso, as testemunhas apedrejavam, e aí depois vinha todo o povo e completava o trabalho até fazer um montão de pedras. Era isso que Paulo fazia com os crentes. Amém? Então isso é aniquilar, é devastar. O ódio do apóstolo Paulo contra os crentes era simplesmente incalculável. Incalculável. Então é por isso que esse verbo é usado aqui. Ele aniquilava a igreja. Agora notem, é interessante notar a sequência aqui. Veja aí, o texto diz que ele exterminava quem? Como os crentes são chamados aqui? São chamados aqui pelos não crentes. Como os não crentes chamam os crentes aqui? Como? Olha aí. Os que invocam. Os que invocam. Quem são então os crentes? Quem eram os crentes na visão dos judeus da época, que não gostavam dos crentes? Quem eram? Eles se destacavam pelo quê? Qual era a marca dos crentes na cabeça dos judeus da época? Qual era a marca deles? Eles faziam o quê? Invocavam o nome de Jesus. E o que é isso? O que é invocar? Oi? Reconhecer a divindade dele e clamavam a ele como Deus. E essa é a distinção. Eles clamavam a ele como Deus. Para quê? Eles clamavam a ele como Deus para qualquer motivo. Para salvação, para livramento, para socorro. Eles clamavam a Jesus. Essa era a distinção dos crentes. Então, se você se lembrar de Estevão, como é que ele clamava? Na hora da morte, o que ele fez? O que Estevão fez na hora da morte? Ele clamou. E o que ele disse no seu clamor? A quem ele clamou? A quem? Senhor Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele invocou o nome de Jesus. Essa era a marca do crente. Esse é o traço distintivo do cristão. Ele clama a Jesus na hora do desespero. Os incrédulos não são assim. Incrédulo clama para quem? Santo Expedito. Até Jesus entra de vez em quando, né? Mas entra Santo Expedito, entra Maria. Quem mais entra? Tem Nossa Senhora é Maria, né? Tem vários nomes, né? Tem a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora Desaparecida, tem a Nossa Senhora... Tem várias Nossas Senhoras aí, né? Eles clamam, fazem promessas, imploram. Os crentes não são assim. Os crentes não clamam a ninguém mais. Os crentes clamam a Jesus.
E, aliás, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós aprendemos que o crente nasce clamando a Jesus. Por quê? Nós somos salvos como? Pela fé ou pelo clamor? Pela fé. Nós somos salvos pela fé. Mas essa fé, o primeiro ato que essa fé gera, o primeiro impulso que essa fé gera, é um clamor. É interessante notar isso. O primeiro impulso que essa fé gera, o primeiro impulso que ela realiza, é um clamor, é um: Senhor, salva-me, salva-me. É assim que a fé que nasce se expressa. Vamos olhar, veja, o Novo Testamento mostra isso, né? Veja Romanos 10, 12, 13. 10. Romanos 10, 12 e 13. Olha só. Romanos 10, 12 e 13. Olha aqui, se você não é crente, o que eu faço para ser crente? Olha aqui, você tem que crer. E crendo então, você clama. Olha aqui, Romanos 10, 12 e 13. Fala assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. E olha só o que vem agora: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Ou seja, o homem perdido, quando ele crê em Cristo, ele faz o que? Ele invoca e ele é salvo. Ele invoca como? Socorro, salva-me. Essa é a oração que procede da fé que ele tem. Ele passou a crer em Cristo. E crendo em Cristo, o primeiro ato é esse: ele invoca: salva-me, socorro, perdoa-me, salva-me. Eu quero ser um servo teu, um filho teu. Ele faz isso. Agora note, o apóstolo Paulo, ele também, não só os inimigos do Evangelho reconhecem isso, mas o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. Dá uma olhadinha, outro texto, veja aí, outro texto, 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios 1, 2, veja aí. Olha só quem são os crentes, a marca dos crentes. Qual é a marca dos crentes? Veja aí, fala assim, começando o primeiro versículo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ele está já qualificando a igreja: são santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar fazem o quê? Invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para o apóstolo Paulo, os crentes são os santificados, os que foram chamados para ser santos e os que invocam. Eles clamam a Jesus. Essa é a marca do crente. Olha que interessante aqui, como isso afeta a nossa vida. Veja aí como isso afeta até a escolha das nossas amizades. Isso é extremamente prático. Isso afeta a nossa vida social. Nós somos quem? Os que invocam. Invocam a quem? Jesus. Nós somos os que invocam Jesus. Ok. Isso tem a ver com a nossa posição, somos salvos, somos crentes. Os crentes são marcados por isso, eles invocam. Eles creram em Jesus, já começaram a invocar. E continuam invocando. Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, me fortaleça. Senhor Jesus, me socorra. Senhor Jesus, me cure. Nós invocamos o nome de Jesus. Nós não temos nenhum outro Deus a quem nós possamos invocar. Claro, cremos no Deus Trino, mas nós temos essa ênfase na pessoa de Jesus como nosso mediador, com aquele mais próximo de nós. Então nós clamamos: Senhor Jesus, me ajude. Senhor Jesus, o Senhor curou pessoas, me cure também. Nós temos essa marca de clamar a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Nós clamamos a Ele, sim. E Jesus, nós temos em Jesus um amigo mais próximo, parece. Nós temos essa sensação. Por quê? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele sacerdote que sabe o que é padecer. Ele experimentou a nossa humanidade. Ele experimentou as nossas dores. Ele experimentou os nossos cansaços. Nós sabemos que o Senhor Jesus conhece a realidade, o drama humano.
E por isso nós clamamos a Ele quando passamos por problemas. Porque, Senhor, o Senhor sabe o que é solidão, eu estou só. O Senhor sabe o que é medo, eu estou com medo. O Senhor sabe o que é dor, e eu estou com dor. Vem me ajudar. O Senhor sabe o que é ser tentado, e eu estou sendo tentado. Vem me ajudar, vem me fortalecer, vem me socorrer, porque eu preciso da sua ajuda. O Senhor entende o que é o padecimento. O Senhor pisou aqui, o Senhor sujou os seus pés nessa lama. E eu agora estou aqui, precisando de ajuda. Então nós clamamos a Ele como cristãos que somos, essa é uma marca nossa. Agora veja, isso afeta também a escolha até das nossas amizades. Veja o que diz aí o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,22, veja aí. Olha só, você que é crente, olha só, os jovens aqui da igreja, 2 Timóteo 2,22. Olha só os jovens aqui da igreja, como isso é importante aqui. Jovens, casais, isso é um perigo não observar isso. É um perigo. Olha o que diz aqui. Fala assim, 2 Timóteo 2,22, Paulo falando a Timóteo, que era um pastor novo, fala assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade. O que é isso, paixões da mocidade? O que é isso? São inclinações naturais da mocidade. Então a mocidade, os jovens, eles têm certas inclinações ruins. Aqui, paixões aqui, são inclinações ruins, próprias da natureza humana na fase da juventude. Na fase da juventude, a nossa natureza pecaminosa tem certas inclinações mais fortes. Depois, a nossa natureza pecaminosa, ela não melhora, mas ela passa a ter outras inclinações. Então, com a idade, a inclinação é virar rabugento. Agora tem outra inclinação, agora eu sou rabugento. Antes eu era lascivo, a inclinação dos jovens, né? A inclinação da mocidade se torna lascivo. O jovem tem essa inclinação, né? Para lascívia. Tem que controlar isso, é um sofrimento, é uma luta. Lutar contra a lascívia, os desejos sexuais, a necessidade de desafogar-se sexualmente, aquela luta com os pensamentos imorais e tudo mais. É um exemplo, né? Um exemplo das paixões da mocidade. Há outras paixões, há outras inclinações. Há jovens que são inclinados à rebeldia. A marca dos jovens, rebeldia, de cara feia. Você fala bom dia, ele... Você não sabe por quê, está de barriga cheia, está bem vestido, dormiu até as 10 da manhã, não tem boleto para pagar, e vive de cara fechada. Você não entende, mas é cara fechada com os pais só. Quando vê os amiguinhos, ai que lindo, ai que... Então, o que é isso? Que transformação radical é essa? Diante dos pais é um cavalo, quando vê o amiguinho vira um doce de pessoa. São as paixões da mocidade, são inclinações carnais, pecaminosas. É pecado, isso aí é da idade sim, mas continua sendo pecado, viu? Não é porque é da idade que está tudo certo. É da idade, está certo, mas é pecado e você vai responder por isso. Você não é louco, você não é débil mental, você tem controle absoluto sobre suas reações. Tanto quando você vê seus colegas, você abre um sorriso. Você tem controle total sobre as suas reações e seu comportamento. Você faz isso porque você quer e você vai responder por isso diante de Deus. É da mocidade? É, mas é pecado e você vai responder por isso. Não tem, na Bíblia não tem idade penal. Ah, mas eu tenho só 16. Você é louco? Você não é louco, você entende o que você está fazendo. Se eu te der 100 reais, você não rasga. Você entende. Você vai responder pelos seus atos. Diante de Deus não tem maioridade penal, não existe isso. Você responde. E depois, na velhice, vem outras inclinações, né? A rabugice é uma delas, a teimosia, o achar que pode ofender quem quiser. Eu falo o que eu quero. É a inclinação carnal do velho. Eu estou ficando assim, rabugento, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, está ficando muito rabugento. Deixa eu ficar esperto, porque são a natureza pecaminosa se manifestando de outras formas. Nós vemos isso aí. Aqui o texto fala: foge das paixões da mocidade, desejos
físicos, materiais, rebeliões e revoltas, essas coisas todas que nós conhecemos que compõem o universo dos jovens. Agora veja o que ele fala na sequência. Ele fala assim, 22, segue o quê? A justiça. O que é justiça aqui? É a retidão. Siga a retidão. Abandone tudo que é injusto. Abandone todos os caminhos tortuosos. Fuja dos caminhos tortos. Não faça coisas erradas. Siga a justiça. Siga, aqui diz, siga a fé. E aqui a fé, é bem possível que seja, seguir a fé é seguir o conjunto de verdades cristãs que nós cremos. Olha, se apegue a isso, a essas verdades que nós chamamos de fé. Siga, se apegue a isso fortemente. Não abandone, cuidado, porque vão atacar isso lá fora, vão tentar destruir essas verdades lá fora, e você pode ser induzido a isso. Não faça isso, não abandone esse conjunto de verdades. Há toda uma cultura lá fora, há diversas ideologias lá fora dizendo que essas verdades são mentirosas. Não acredite nisso, abrace a fé, abrace as proposições de Deus, as teses apostólicas, abrace isso tudo. Sendo jovem, siga isso. E ele prossegue, siga o amor, ou seja, a disposição sacrificial pelo bem do outro. Preocupe-se com isso, não seja egoísta, mas se preocupe com o bem do outro, mesmo que para que o bem do outro aconteça, isso envolva algum sacrifício da sua parte. Isso é o amor bíblico. O amor bíblico não é um sentimento que a pessoa tem. Ai, como eu amo esses... Não é isso. Isso é um detalhe verbal, de pouca relevância. Na verdade, o amor bíblico envolve você realizar coisas em favor do outro quando isso custa. Quando isso custa. Você tira de você. Vai fazer falta para o bem do outro. Siga isso. Siga, abandone as paixões, siga a justiça, apegue-se à fé, pratique o amor, siga a paz, não brigue, não fique brigando, não crie encrencas, não crie inimigos, seja alguém apegado à paz. E ele prossegue dizendo como e com quem eu devo fazer isso. Veja com quem eu tenho que fazer isso. Quem deve ser a minha companhia? Meus melhores amigos, está escrito aqui. Eu faço tudo isso sozinho? Olha aí o texto. Com quem eu faço isso? Eu faço isso junto com outras pessoas. Eu formo um grupo. Eu participo de um grupo. Quem são essas pessoas? O texto diz: faça tudo isso acompanhado por aqueles que, com o coração puro, invocam o Senhor. Esses devem ser seus amigos. Quem devem ser meus amigos, meus companheiros, na busca da paz, na prática do amor, no apego à fé, na prática da justiça, no abandono das paixões? Quem devem ser meus melhores amigos? Os que invocam ao Senhor com coração puro. Esses são meus amigos, meus maiores amigos. Quem são seus melhores amigos? Quem são seus melhores amigos? Os seus confidentes. Aqui o apóstolo Paulo fala quem tem que ser. E ele qualifica: os que invocam ao Senhor. São esses. Eu não posso criar afinidade com outras pessoas mais do que com esses aqui. Eles são qualificados assim. Eles invocam o Senhor. Invocam o Senhor? Invocam. Eu vou me aproximar e vou andar com eles. O invocar ao Senhor vai ser fator determinante da minha amizade. Eu vou selecionar as minhas amizades a partir dessa qualificação. Ele invoca ao Senhor? Invoca. Eu vou querer ser o maior amigo dele. Aquele outro invoca ao Senhor? Invoca. Eu vou querer ser o maior amigo dele. Aquele lá invoca? Aquele lá não. Eu vou ser amigo dele. Não vou ser inimigo.
mas não vai ser o meu maior amigo. Não meu maior amigo. Meu maior amigo são aqueles que invocam o Senhor. Estes sim. Meus maiores amigos serão esses. Então essa expressão molda até a nossa vida social. É importante isso. Muito bem. Na semana que vem, vamos terminar esse trechinho, porque nós temos uma parte importante aqui. Olha aqui, ó. O homem transformado faz o quê? Olha lá. Se fortalece. Ai, pastor, eu não posso perder essa aula porque eu estou fraco. Ok, está fraco, né? Então você vai ver o que é fortalecer-se aqui. O que é fortalecer-se aqui? Nós vamos aprender o que é. E teremos outros textos que falam sobre isso também. Então, na semana que vem, nós vamos terminar esse pedacinho. Vamos terminar esse pedacinho aqui. É só um versículo, versículo 22, vamos terminar. E vamos começar a outra parte que aponta o apóstolo Paulo sendo perseguido. Aí vai começar os problemas. E quando acaba a perseguição dele? Isso aqui é no ano mais ou menos 35, aqui é no ano 35, 36, mais ou menos. Quando é que vai acabar a perseguição dele? Em que ano? No ano 64, 65. 30 anos depois. 30 anos depois. Como é que vai acabar? Nós não temos na Bíblia o registro da morte dele, mas a forte tradição cristã antiga, né, diz que ele foi decapitado em Roma. E parece que foi mesmo por causa dos indícios de 2 Timóteo. Em 2 Timóteo é diferente de Filipenses. Quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso, mas ele fala assim, olha, eu estou certo de que tudo isso vai me redundar em libertação. Ele fala, eu queria ser martirizado, mas eu creio que é melhor eu ficar para poder servir mais a vocês. Então estou dividido, de um lado eu quero ir, do outro lado eu quero ficar, né? Não sei, né, o que eu prefiro, né? Mas eu creio que eu vou ser liberto. Ele fala isso em Filipenses. Agora em 2 Timóteo não. 2 Timóteo ele fala, olha, eu já estou para ser oferecido como oferta no altar de Deus. Eu já acabei, combati o bom combate, olha só, ele já está pendurando a chuteira. Acabei a carreira, guardei a fé. Agora, o que falta? A coroa da justiça. Então, 2 Timóteo já mostra que ele sabia que não iria sair dali. Isso já no ano 64, 65. Então, o apóstolo Paulo teve um ministério de mais ou menos 30 anos. O apóstolo Paulo pregou o evangelho por 30 anos, mais ou menos. E só parou porque foi martirizado sob o imperador Nero. Dizem que ele foi martirizado próximo, na saída, né? Numa estrada na saída da cidade de Roma. Do lado de fora da cidade, foi decapitado ali. Não sabemos se esse detalhe foi assim mesmo.